Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Conselho do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. E com isso nós cumprimentamos a todos, aos nossos amados e preciosos irmãos, vivendo neste tempo de ansiosidade, de desespero para conquistar. Então, Paulo dá-nos este conselho cristão, da mesma forma que Jesus também deixou conselhos para nós, para que quando chegassem os momentos de aflições, de dificuldades, de perseguições, estivéssemos ancorados, seguros, firmes na fé. Pedro também, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, ele nos deixa isto que é muito conhecido, citado: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vejam bem, meus irmãos, ele tem cuidado de nós. Ele cuida de você, ele cuida de todos, ele protege. Deus protege-nos nas lutas. Deus livra-nos cada dia de dificuldades, de aflições, de enfermidades. Então, se de ti alguém falar, não se preocupe, cante aleluia. Esteja pronto para enfrentar as dificuldades. Quando você estiver sendo perseguido, caluniado, desprezado, o que a gente deve fazer então? Para e pensa. Lá no passado, quem que batia? Quem perseguia? Eram os cristãos? Ou os cristãos eram perseguidos? Os cristãos até oravam pelos seus perseguidores. Os cristãos até pediam a Deus para que não lhes imputasse aquela maldade. Pedro nos aconselha assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, sois abandonados, sois ignorados, vos alegreis com isto, da mesma forma que Jesus instruiu em São Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. E em São Lucas capítulo 12, verso 11, e o 12 também, Jesus diz: quando vos conduzirem às sinagogas, aos governadores e às autoridades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Não estejais com isto preocupado por coisa alguma, mas lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Aflito e triste coração,
Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Quando vos conduzirem às sinagogas, aos governadores e autoridades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, pois na mesma hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Nós não podemos confiar plenamente em nosso Mestre, aquele que derramou seu sangue por nós, aquele que tomou a cruz pesada para que nós pudéssemos viver sossegados em meio às angústias, sossegado em meio às tribulações, sossegado em meio a perseguições, sabendo que todas as coisas contribuem para o nosso bem, para o bem daqueles que foram chamados, daqueles que amam a Deus, daqueles que confiam em seu braço forte, não confiam em si mesmos, mas confia em seu Salvador. Porque todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O grande Criador do universo, ele acalma a tempestade, ele acalma a agitação quando Jesus toma a direção das nossas vidas, quando ele toma o leme desse barquinho. Minha vida é um barquinho que está a deslizar pelo mar. Que coisa maravilhosa! O nosso piloto é Jesus. É Ele que toma conta de cada situação, mas nós devemos primeiramente confiar que Ele é suficiente para solucionar os problemas. Devemos crer que Ele é suficiente e poderoso para suprir todas as nossas necessidades e deixar de lado as preocupações inúteis. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Que pergunta que Jesus faz em Lucas 12, 25. Qual de vós, por mais ansioso que seja, por mais sábio que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida, à estatura? Visto que nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Por que estáis vós preocupados? Se o mundo vos despreza, se o mundo vos persegue, é porque vós não sois do mundo. Se sois perseguidos por causa da bendita e gloriosa palavra de Deus, estejais com isto felizes, satisfeitos. Não importa se o mar se agita
Cristo está no seu barco, Cristo está no seu coração, Cristo está em sua vida. E Ele é suficiente para acalmar a tempestade. Ele já deu prova disto. Lá vai Pedro correndo acordar o mestre. Mestre, mestre, não se te dá que morramos, o mar se agita, os ventos são fortes. Jesus desperta, coloca-se de pé e manda que as ondas se aquietem, que os ventos se acalmem, e olha para os seus discípulos e diz: homens de pequena fé, não podeis vós confiar plenamente naquilo que vos tenho dado, naquilo que tenho colocado em vossos corações? Nos devemos aproximar dos problemas, não como que achando que aquilo é uma coisa insolúvel, mas crendo que o mesmo Deus que ajudou aqueles irmãos no passado, o mesmo Deus que deu força para eles enfrentarem as dificuldades, estarem longe de pais ou longe dos filhos, separados por causa da perseguição, mas mesmo assim eles estavam cantando seguros. É isto que o Mestre quer, que nós não andemos ansiosos por coisa alguma, mas que em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Ele tem prazer em cuidar das suas ovelhas. Oh, que coisa maravilhosa! Ele tem prazer em cuidar daqueles que Ele comprou com o seu sangue. Vamos temer a Deus. Vamos temer ao Senhor, como Ele diz em Jeremias 5:22, não me temereis, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não pode passar? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a poderão passar. Ainda que as dificuldades pareçam ser muito maiores, ser intransponíveis, temamos a Deus, confiemos nele. Ele está fazendo a pergunta: não me temereis? Diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não pode passar. Nenhuma provação poderá te vencer quando você estiver firmado, temendo ao Senhor Deus, confiando em sua palavra, seguro em seus braços. Porque ainda que as dificuldades pareçam, as ondas sejam sobremaneira altas, ainda que levantem as suas ondas, não prevalecerão contra aqueles que têm o Senhor Deus como seu protetor, como seu escudo. Que Deus nos ajude a confiar nele plenamente, corpo, alma e espírito, e que ele cuide de você, meu irmão, minha irmã, aonde quer que você esteja, te dê força, coragem, ânimo, vigor para prosseguir, firme e forte, firmado neste amor glorioso do Salvador em sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.